em tudo na vida eu acho que quando se faz, ou se fazem bom, ou então estejam quietos. Eu acho que as pessoas têm que entender que é tudo uma questão de bom senso. Não há coisas certas nem erradas. Há um mínimo e tem que haver bom senso. Se a pessoa tiver um bocadinho de bom senso, corre bem. Tudo corre bem. Para que é que eu quero estar a guardar uma coisa? Não, aquilo nós temos para pôr a uso. Agora tenho o serviço guardado para porque é ao domingo. Não, exato, para todos os dias. Para usar uma vez. Não, aquilo é bom, é pôr todos os dias na mesa. Podemos enganar uma pessoa uma vez, algumas pessoas algumas vezes, mas não conseguimos enganar toda a gente o tempo inteiro. Incrível. Adoro. Esta não casa, já ninguém lhe pega, está velha, 22 anos, 23, solteira, com 23, 20... Não, hoje em dia as pessoas casam com 40, 30 e tal, tirou o curso, querem estudar, e há mulheres hoje em dia já a fazer um percurso, têm uma carreira e não querem, e muitas vezes não querem ter filhos, porque é complicado, porque normalmente os filhos sobram sempre para as mulheres, mas isso... O contexto mudou, não é? Estamos aqui uma conversa... Mas sempre com elegância e bom gosto. Sim, tem que se ter... E bom senso. Eu sou uma pessoa que acho que quem se casam são as famílias. E tem que se respeitar o nome das famílias. Independentemente do casamento ser dos filhos, o casamento é entre famílias. Porque essas famílias que estavam separadas, a partir daquele momento, devem ter qualquer coisa que as une. E nesse caso, isso depende tudo do plafond e do budget que há para o casamento. E agora, não falando de brincadeiras, de coisas sérias. Sérias, vamos coisas sérias. Que é o presente de casamento. Este também é um tópico muito controverso, porque há noivos que se sentem constrangidos de pôr o IBAN, não é? Prenda de casamento, o que é que se deve dar, o que é que não... Assim, eu o IBAN... pôr o IBAN, não... Eu o IBAN... Sinceramente, compreendo que é prático, é simples, é direto e dá milhões, estou a brincar, mas eu sinceramente acho muito deselegante. Eu vou dar a minha perspectiva porque eu vivo em Espanha e em Espanha é super normal pôr o IBAN. E em Portugal eu noto que as pessoas ficam mesmo constrangidas. Ai, vou meter o IBAN. Eu acho muito complicado. Eu nessas coisas sou muito tradicional. Eu não faço nem os IBAN, nem dou presentes de listas. Eu, casamentos, todos os que fui e que vou, eu dou sempre qualquer coisa personalizada. O último que dei uma salva de prata, que acho que é bonito, fica bem em qualquer sítio. E gosto de dar uma coisa pessoal, ou uma peça, ou uma coisa. Se a pessoa não gosta, vá lá, troca, mande fora, ofereça para outro casamento, claro. É indiferente. Não, sim, mas já acho que uma festa, eu acho que uma festa não pode ser quantificada. Eu compreendo que hoje em dia, eu estou a falar estou a ser um bocadinho estúpido, digamos assim, porque nós temos que ser atuais, e a vida hoje em dia é o que é, e um casamento dá imensa despesa, mas um casamento, normalmente, o que deveria ser um casamento é uma comemoração, e é um convite da família, que neste caso deve ser da família da noiva. Quem paga e quem deve pagar o casamento é a família da noiva. Pois a família do noivo tem que pagar o resto, que é casa, que acho que até compensa. Não é disto, estou a brincar. O investimento compensa para o retorno. Agora, nós sabemos que hoje em dia os casamentos estão cada vez mais personalizados nos noivos, na sua grande maioria até são os noivos que trabalham, que se casam mais tarde. Nós estamos a falar de uma realidade que foi se alterando. Claro, e temos de nos adaptar. Por isso eu compreendo, aceito, acho perfeitamente normal, não é nenhum crime de lesa à pátria, é uma coisa que se tornou... É como o Halloween, passou a fazer parte da nossa vida, que não fazia, é uma coisa americana. E isso passou a fazer... Começaram primeiro com as listas de casamento e depois das listas foram para o IBAN. E eu entendo que às vezes as pessoas recebem coisas que aquilo é uma seca e pelo menos o dinheiro não faz... Não vão dar uso. E o dinheiro dão ali um jeito. Ajudar a lua de mel, ajudar a compra de uma casa. Pronto, e o dinheiro dá jeito. Antigamente não se fazia isso, o que acontecia muitas vezes era que havia um presente mais personalizado e realmente não era num envelope, muitas vezes era utilizado num envelope que se entregava, até por vezes era ao pai da noiva ou à mãe, a mãe nunca se entregava dinheiro, normalmente era ao pai. Ou então era dado um presente especial, por exemplo, eu lembro quando a minha irmã casou, eu não casei, por isso não posso dar o meu exemplo, mas no casamento da minha irmã, por exemplo, houve presentes que são presentes personalizados. Claro. Pronto, que eram ser meus amigos da família, que eram aqueles presentes, tipo, sei lá, não vou agora dar exemplo, não quero estar a dar um ar presunçoso, mas são presentes que, pronto, não se levam, não se entregam. Uma bachela, não se entregam porque é um presente muito grande. Pronto, tudo com valor, mas são pessoas muito íntimas da família, com quem se tem uma relação muito próxima e que dão presentes muito
muito personalizados. Claro. Mas hoje em dia eu Mas dá-se antes ou depois? Não, dá-se tudo antes. Tudo antes. Sempre antes do casamento. Normalmente há uma sala que se guarda em casa para se receber os presentes todos e depois é que se abre e depois manda-se um cartão de agradecimento, pelo menos é o que se fazia antigamente. Claro. Eu compreendo que hoje em dia é o IBAN e não tenho o direito, nem me vou pôr com ar presunçoso a dizer que é feio ou não é feio. Eu pessoalmente não acho piada, mas caso casasse também punha. Mas é isso, depende, temos não é? que nos adaptar. Temos sempre, volto a repetir, temos sempre que nos adaptar à realidade. E a realidade é essa. E não vale a pena andar com o tempo para trás. Claro. O tempo já cantava acho que era António Marão, o tempo volta para trás, não volta. O tempo nunca volta para trás. E sempre também saber é isso, onde estamos, o país onde estamos, por exemplo, há uma tradição em Espanha que é o noivo dá o anel, pedir em matrimónio, a noiva dá um relógio caro. Eu disse logo ao Pablo, eu sou portuguesa. Mas cá não há muito essa sempre. A história do anel mas por exemplo, cá, porque isso também é uma coisa um bocado importada dos Estados Unidos, o solitário, o diamante solitário, no caso do noivado, não sei. Nós cá em Portugal nós não temos essa tradição. Havia antigamente, não é do meu tempo, eu sou antigo, mas não sou assim tão antigo, havia uns relógios, eu por acaso em minha casa tenho para uns 5 ou 6, que eram das minhas tias, e depois fui ficando com aquilo que eu acho lindos, que são os relógios, que são uns relógios de casamento, que são em madeira, com prata. São uns relógiozinhos não muito grandes, normalmente em madeiras exóticas, porque têm depois umas coisas que se oferecia, que era uma coisa muito tradicional das famílias, só oferecer. Lindo. Não me pergunto porquê, também não é do meu tempo, mas eu sempre vi, as minhas tias todas tinham, era uma coisa muito bonita, mas não há essa tradição, nós não temos muito essa tradição. É uma aliança simpática, pronto, mas não havia. Depois as joias vêm, por exemplo, depois oferece, dos casamentos é que havia aquilo dos casados, que há uma coisa em ouro branco e ouro amarelo, que é aos 30, aos 40, também não tenho assim tanto, que é aos 40 anos, assim, porque isso acabou tudo. Claro, acabou. Que era as bodas de ouro, as bodas de prata, e então oferece umas joias e as joias vai-se oferecendo. Não há muito essa, pelo menos que eu tenha conhecimento, se outras pessoas têm, tudo bem. Eu não tenho conhecimento, são tradições completamente diferentes, e a Espanha realmente é um país muito diferente do nosso em termos de tradições. Em termos de tradições é muito diferente. Não, completamente, e um casamento espanhol, eu já fui a alguns, é outra história. Sim. É outra história. É outra história. É outra história, era outro podcast. É outro podcast, não, porque a mãe do noivo tem que levar aquela à peineta, com as rendas, vai com aquele vestido comprido, Sim. Pronto, eles usam muito, estou a falar dos casamentos mais tradicionais, claro. Pronto, pelo menos que eu fui. Eles vão sempre de fraca, aquilo é uma coisa muito formal, porque depois em Espanha aquilo é uma monarquia, claro. E em Espanha a nobreza ainda tem algum peso, e em Espanha, se tem um marido espanhol, sabe muito bem o que é que eu estou a dizer, liga-se muito a tudo. Os espanhóis são mais ligados às coisas, nós somos mais relax. Sim, os espanhóis são mais institucionais. São e gostam. A nobreza espanhola e a alta sociedade espanhola sai para a rua, janta nos melhores sítios, vai para Marbella, tem que ter um barco, tem que ter um casarão, tem que ter um Rolex, tem que ter uma, passa a publicidade, uma Cartier. Não, os espanhóis são muito disso. Os espanhóis gostam, não é uma questão de ostentar, é uma questão social. Faz parte do lifestyle. Adoram, têm que ter um carro, por exemplo, os espanhóis não ligam, bem, agora isso era outro podcast, os espanhóis não ligam tanto à casa, nós somos mais caseiros. É verdade. O espanhol não quer saber, olha, eu tive uma empresa... Isso é tão verdade, António. Eu tive uma empresa eu vivi em Espanha há muitos anos, vivi em Madrid, vivi em Barcelona e em Ibiza, vivi 4 ou 5 em Ibiza, em Madrid vivi bastantes, e em Barcelona vivi há algum tempo. E tenho muitos amigos, e tenho muitos amigos em Espanha, agora cada vez, pronto, a pessoa vai crescendo e vai perdendo alguns. Claro. Com o tempo vão partindo. Não, sobre eu tenho 60 anos. Não, mas eu tive uma empresa de tecidos, de importação de tecidos de decoração. E é engraçado que nós fomos a uma reunião em Frankfurt, na Alemanha, não interessa, e estavam representantes de Portugal, que éramos nós, e depois estavam os representantes de Madrid. E eles são muito mais do que nós, são 4 vezes mais, são 40 milhões, nós somos 10. E nós vendíamos mais sedas da Jim Thompson, até digo qual é a marca, também é diferente, do que eles. Porque os portugueses, nós ligamos muito à casa, o espanhol não liga, o espanhol liga muito à rua, o espanhol gosta de se vestir bem, de sair, de ir jantar. Ainda agora estive em Madrid, na Jorge Juan, acho que é Jorge Juan. É pediste não ter. Não, aquilo é uma delícia. Aquilo apetece jantar 10 vezes a mesma noite, porque os restaurantes são ótimos e os espanhóis. Os espanhóis arranjam-se imenso. Eu lembro-me na altura, agora já não vou há algum tempo, mas eu fazia sempre Ibiza. E depois de Ibiza passávamos sempre por Marbella. Marbella no tempo em que Marbella era Marbella. Ainda continua a ser bonita, mas já não é o que era. No tempo da Gunilla, von Bismarck e do reino de Aragão. Bem, outro tempo. E era giro porque as roupas de Ibiza eram uma coisa, que era aquele hippie chique,
E mesmo sem ser... E de Marbella não. Já era o blazer, gravata, o blazer branco, a calça encarnada. Era outra toalete, são realidades completamente distintas. E eu acho que é importante, lá está, eu gosto não só de prestigiar as casas das pessoas quando me convidam, mas também os locais onde vou. Porque acho que é importante nós chegarmos a um sítio e estarmos... Não é igual aos outros. Encaixados. Sim. Eu não gosto muito de ser... diferente, eu já sou um bocadinho. Sim, mas eu não. Sou um bocadinho. Mas diferente no bom sentido. Eu acho que não é elegante ir extremamente bem vestido se um sítio é descontraído, por muito bem que vá, já está mal. Já está mal porque está desenquadrado do espaço. Por isso é bom a pessoa, antes de ir para qualquer sítio, informar-se para onde vai. Mas de qualquer das formas, olha, como dizia a minha amiga Lili, vou citá-la aqui, eu também concordo, como é óbvio, estou a brincar, só para chamar a conversa, é sempre melhor ir a mais do que a menos. É melhor ir a mais do que a menos. Pronto. Mas convém a pessoa ter ali, saber para onde vai, porque a pessoa não precisa de se marcar, há pessoas que vão para provocar, para marcar, agora está tudo branco, eu vou de amarelo. Não, claro. Se é para ir de branco, eu vou de branco. Vou de branco à minha maneira, o meu branco, claro. Mas se é branco, é branco. Nós temos que aceitar as coisas como elas são. Sem dúvida. Eu acho que é um bocado por aí. E adaptar-nos, claro, sempre. Senão depois perdemos o contexto e ficamos ali de está-me a escapar a palavra. Fora do contexto. Descontextualizados. Consegui dizer. Isto é dislexia. E uma pergunta mais, eu tinha aqui mil perguntas. Isto aqui, ficávamos aqui o dia todo. Eu estou a adorar. Eu também. Uma questão, casamentos mais intimistas e casamentos enormes. Por exemplo, convidar os amigos todos dos pais. Hoje em dia há muito aquela dos casamentos que eu vou dos meus amigos que não quero convidar todos os amigos dos meus pais porque o casamento é meu. E há outras pessoas que convidam até conhecidos e vão buscar pessoas que nem... Eu acho que isso depende muito da educação dos filhos. E da formação que os filhos tiveram e da consciência que eles têm de família. Eu sou uma pessoa que acho que quem se casam são as famílias e tem que se respeitar o nome das famílias. Independentemente do casamento ser dos filhos, o casamento é entre famílias, porque essas famílias que estavam separadas, a partir daquele momento devem ter qualquer coisa que as une. E nesse caso isso depende tudo do plafond e do budget que há para o casamento. Eu acho que os pais têm que fazer a sua lista, o pai e a mãe devem dizer, olha, minha querida, meu querido, há X pessoas que têm que ir. Ponto final, parágrafo. Agora, isso depende, Mariana, do género de casamento. Claro. Se forem os noivos a organizar, porque há noivos hoje em dia que já casam com 30 e tal anos, muitos deles até nem têm umas relações muito boas com os pais, que até há casos que os pais nem vão ao casamento. Sim. Pronto, e aí o casamento é deles. Aí são outras histórias. Um casamento dito e considerado convencional, tradicional, as famílias não podem ser postas de lado. E há amigos das famílias que têm que ir. Agora, isso depende tudo do budget do casamento. Não é? Claro. Falando de budget, eu diria que é a última pergunta, porque é o que eu digo, há muitas mais, fica em aberto. Eu depois volto. Deixem nos comentários, o António vai voltar. Volto, se quiserem mais, digam que eu volto. Estou a adorar. Exato. Que é a questão do budget e o que a sociedade hoje em dia pede de casamentos tão extravagantes e às vezes a dificuldade das pessoas em casarem e preferem não casar do que ter um casamento mais barato ou irem pedir créditos para fazer um casamento. Minha querida, eu acho, dessas coisas sou muito claro e muito conciso. Eu acho que em tudo na vida, pelo menos é a minha maneira de viver, eu peço desculpa se ferir suscetibilidades, em tudo na vida eu acho que quando se faz, ou se fazem bom, ou então estejam quietos. Sim, só se casa uma vez. Não, só se casa, não, em tudo na vida. Quando nós fazemos qualquer coisa, temos que fazer em bom. Se não é para fazer, pode-se fazer em bom com pouco. Claro. Não estou a dizer em bom, mas ou se faz em bom, ou melhor não fazer. Claro. E hoje em dia eu compreendo que a vida está complicada e por vezes os casais, porque as pessoas hoje em dia, uma grande maioria, já vivem até juntos. Claro, antes de casar. E têm outras prioridades, precisam de uma casa, do carro, ou preferem fazer uma viagem, são opções. E as pessoas têm o direito de ter as opções que muito bem entenderem. Se não estão com vontade de gastar e realmente organizar um casamento é uma coisa cara. É muito caro. É realmente muito caro. Não é muito caro. Não estamos aqui a falar em valores, não é de claro. Mas é caro e as pessoas têm consciência disso. Eu acho que é melhor não fazer. Ou então fazer uma coisa mais intimista. Claro. Aquilo que podem.
Eu acho que o ideal, olha, no fundo é um bocado por aí. Eu acho que o ideal é a pessoa fazer aquilo que lhe der prazer e que pode. Eu estou a dizer, se fizerem bom, não faça. Estou a ser um bocadinho arrogante. Entendam o que eu estou a dizer. A pessoa tem o direito de fazer aquilo que muito bem entender. E às vezes uma patuscada com os amigos, juntar uma grupeta no terraço de casa ou num quintal, se não tem uma quinta, e fazer uma coisa entre famílias, uma coisa mais intimista, mais simples, considerada mais simples, se calhar tem tanta graça como fazer uma coisa hiper formal, cheia de etiquetas. Que às vezes nem tem a ver com a pessoa, não é? Nem nos identificamos e vamos fazer porque as redes sociais, porque o Instagram, porque não sei quem fez. E depois as redes sociais também é um conselho que eu dou, não publicar demais. Publicar QB. Mas esse conselho é para os noivos ou é para os convidados? Para os noivos, para os convidados. Não, os convidados têm que fazer aquilo que os noivos querem. Se os noivos disserem que não se publica, não têm o direito de publicar. E se cabe aos noivos dizer, olha, eu agradeço que não publiquem nada. Eu, por exemplo, este último que fui, que é um casal bastante conhecido, olha, que é da Isabel e do Ferra, não vale a pena estar a esconder, porque não tem mal nenhum. Eles não proibiram, mas por uma questão de boa educação, eu sabendo que eram duas pessoas que são minhas amigas e que são figuras públicas, eu, por exemplo, eu habitualmente não publico nada disso no meu Instagram. Não tenho esse hábito. Mas tive o cuidado no dia a seguir de tentar, passado 1 ou 2 dias, não publiquei nada. E depois perguntei, olha, o que é que dá? E eu disse, não, publica o que quiser. Pronto. E tive o bom senso, porque acho que quando são pessoas conhecidas, especialmente em casamentos de pessoas conhecidas, figuras públicas, deve ter esse cuidado. E mesmo quando é figuras públicas, acho que não é muito bom estar a fotografar o que é que se comeu, o que é que se bebeu, porque a pessoa pode não querer que seja público. E a partir do momento em que eu ponho na internet, nas redes sociais, as coisas deixam de ser privadas e passam a ser públicas. E passam a ser para sempre. Mas isso há quem tira, hoje em dia até há quem tira os telemóveis. Também acho que é capaz de ser exagerado. Sim. Mas eu acho também que o casamento é uma coisa muito íntima. Também é um bocadinho disparatado e convidar para casamentos pessoas que a pessoa não conhece lá nenhum. Que não conhece. Eu acho que é aquela regra de há quanto tempo é que não falamos com aquela pessoa. Não é? Porque as pessoas também foram importantes nas nossas vidas antes e que hoje em dia não estão presentes e não é por mal, mas não faz sentido. Olha, eu quando fiz os meus 40 anos dei uma festa enorme em casa da minha irmã. Foram 200 e tal pessoas. E não convidei amigos meus muito mais novos porque lá está, foi-se perdendo. E eu convidei, à época, aquelas pessoas com quem eu me cruzava todo o género de pessoas. Mas aquelas com quem eu me cruzava. E eu acho que é um bocado por aí. Porque também depois ir buscar pessoas que a pessoa não vê, um tio que não vê há 100 anos. Sim. Quer dizer, olha, tio, está bem. Está bem, mas... A não ser que os pais digam, olha, tem que se convidar, porque pronto, por uma razão, porque às vezes os convites, mas é família. A família tem um tratamento privilegiado. Porque a família nós temos que ter um cuidado especial com os familiares mais próximos ou então com aqueles amigos, porque há amigos, por exemplo, que são muito amigos dos pais e não são tão chegados aos filhos. Por exemplo, no meu caso eu não casei, mas a minha irmã quando casou, por exemplo, os meus pais convidaram amigos que não eram, que a minha irmã viu os pais 3 vezes, até porque nós não tínhamos muito acesso aos amigos dos meus pais, quer dizer, mais velhos tínhamos, mas em miúdos não tínhamos. Lá está a tal história, eu só comecei a jantar com os meus pais à mesa, pai, com 15 anos ou 14, antes disso eu não tinha direito a entrar não tinha direito até a entrar. Até porque há conversas, não é? Não, e nós não nos achavam, porque eu acho linda, bem, isso era outra conversa sobre filhos, também era uma coisa gira. Também. Que é educar os filhos. Acho que as crianças, e eu isso tenho que agradecer aos meus pais, especialmente à minha mãe, que o meu pai era um homem mais ausente, porque tinha a vida dele, na altura os homens eram um bocadinho mais ausentes. A minha mãe teve o cuidado de nos deixar ser crianças e eu tive essa sorte, não me quer comover porque ela já faleceu, mas eu tive essa sorte de ser criança. E a minha mãe não nos deixava ter acesso a coisas de adultos, a dinheiros, a vidas, a histórias, a conversas de adultos. Nós não. Nós tínhamos a sala dos brincos, nós brincávamos com crianças, nós estávamos com crianças, nós éramos crianças. E mais nada, eu lembro de uma minha mãe dizer uma coisa que no dia em que tu tiveres o bilhete de identidade, que era pai, quando íamos para o primeiro ano da preparatória, já não vais ter descanso. Bilhete de identidade e números e não sei o quê, aquilo é uma confusão. Por isso ela deixou-nos ser crianças. Por isso às vezes, e voltando ao casamento, às vezes há pais que têm que convidar amigos, que são pessoas realmente amigas, que eles não podem deixar de convidar. De convidar. Pronto, e aí tem que se abrir um bocadinho e os noivos têm que ter essa... Mas voltamos à mesma conversa, andamos aqui e falamos sempre do mesmo, que é, hoje em dia, normalmente são mais o casal que decide, que organiza. Mas acho que ficamos aqui com uma grande... está-me a faltar a palavra...
ideia do que é que se deve e não se deve fazer, o que é elegante. Isto estava uma conversa, mas estava uma conversa muito longa. Muito longa. Porque tem que se ter também atenção a tudo. O chamado etiqueta e o protocolo é uma coisa que existe, mas também tem que ser flexível. Hoje em dia existem telemóveis, o mundo mudou. A própria da flexibilidade também é uma forma de etiqueta. E a vida mudou muito. A vida mudou muito, porque o próprio sujeito está a servir o jantar, está a servir o casamento, pode ser casualmente amigo do noivo, que era uma coisa que há 50 anos e se calhar existia. Sim, exato. As pessoas cruzam-se mais, as pessoas têm que ter cuidado em quem convidam para as outras pessoas não se sentirem deslocadas. A vida das pessoas mudou, porque há pessoas que têm talvez umas origens um pouco mais simples e depois a vida levou-as por caminhos e por vontades próprias de ir para outros sítios. E é complicado obrigar uma família mais afastada ou alguém que não... Está a perceber o que é que eu estou a dizer? Acho que é compreensível, porque nem toda a gente é igual. E eu acho que tem que se respeitar toda a gente, e o mundo mudou imenso. Mudou imenso. E os meios de comunicação, e as redes sociais. E... Cada mundo é um mundo. Não, tudo é. E os próprios eventos já não são o que há, e é muito difícil arranjar gente para trabalhar. E quintas, as pessoas antigamente faziam as festas nas suas quintas. Hoje em dia as pessoas têm as quintas, alugam as quintas para dar as festas dos outros. Isso, por vezes, é uma indústria. Por vezes a pessoa até se sente quase o caso, chega à quinta e ainda sabe muito bem o que é, o que fazer. Sim. Pronto, e antigamente as pessoas realmente casavam numa quinta porque a quinta era deles, eles cresceram na quinta e também escolher um sítio que faça sentido para os noivos, eu acho, não é? Não, tudo tem que fazer sentido. Tanto como o pedido, às vezes um pedido pode ser simples no local, pronto, onde residem, perto, num restaurante, não têm que ir viajar para o outro lado do mundo para fazer um pedido. Isso é muito complicado. E outra coisa também que não é muito bom tom e que não é muito bonito é, por exemplo, quando as pessoas estão aqui, eu digo assim, agora eu quero ir casar a Paris. Se eu quero ir casar a Paris, muito na moda. Mas isso, olha, em Espanha eu já fui a alguns que isso é que é de valor. Eu digo assim, eu quero fazer um casamento em Paris. Então, todos os meus convidados são meus convidados para irem para Paris ao meu casamento. E eu pago avião, hotel, alimentação, e as pessoas vão para passarem comigo aquele dia, para estarmos juntos num dia que é especial para mim, sou eu que convido. Agora eu dizer, ser assim, não é? Não, agora eu vou dizer, olha, quero te convidar para o meu casamento daqui em Paris. Mas é para ficar onde? No Ritz. E a pessoa começa a pensar, Ritz, avião, não sei o quê, presente, não sei o quê. Isto não é um casamento. Mas por incrível que pareça, hoje em dia as pessoas vão. Tenho uma grande amiga que casou em Bali, que teve imensa gente aí. Que as pessoas aproveitam. As pessoas aproveitam para tirar férias. Eu vou agora a um casamento à China, em abril. Mas aí... O que diz também o bom senso e a boa educação é que pelo menos, tudo bem, se não convida, pelo menos não exija. Claro, não sei sim, percebo. Se não, quando eu convido, eu tenho o direito de exigir, porque eu estou a pagar tudo. Se eu pago tudo, eu tenho o direito de exigir o que eu quero. Claro. Se eu não estou a convidar dessa forma, depois não posso fazer grandes exigências, depois tenho que me sujeitar àquilo que as pessoas fazem. Realmente hoje em dia as pessoas aproveitam muitas vezes porque há destinos giríssimos, e junta-se o útil ao agradável. As pessoas vão tirar umas fériasinhas agradáveis e ao mesmo tempo vão estar presentes no casamento. Cada vez mais, não é? Cada vez mais noto cá essa tendência. E cada vez mais os casamentos é mais dos jovens. Eu acho que junta-se mais porque as pessoas também estão a casar mais tarde. Antigamente casava-se com 18, uma mulher com 21 anos que não tivesse casada ia para tia. Sem dúvida, sim. Já estava toda a família em pânico. Esta não casa, já ninguém lhe pega, está velha, 22 anos, 23, solteira, com 23, 20... Não, hoje em dia as pessoas casam com 40, 30 e tal, tirou o curso, querem estudar, e há mulheres hoje em dia já a fazer um percurso, têm uma carreira e não querem, e muitas vezes não querem ter filhos, porque é complicado, porque normalmente os filhos sobram sempre para as mulheres, mas isso... O contexto mudou, não é? Temos aqui uma conversa. Mas sempre com elegância e bom gosto. Sim, tem que se ter e bom senso. Claro. Eu acho que as pessoas têm que entender que é tudo uma questão de bom senso. Não há coisas certas nem erradas, há um mínimo. E tem que haver bom senso. Se a pessoa tiver um bocadinho de bom senso, corre bem. Tudo corre bem. Claro. Eu acho que sim. Eu também acho se a pessoa for autêntica e for ela própria, sem cair... Eu tenho um bocadinho de alergia à vulgaridade. Eu peço desculpa, não gosto... eu acho que sim, porque hoje em dia... Vulgaridade incomoda-me. Gente vulgar... Cada vez mais, até a moda caminha nesse sentido. Vulgaridade é uma coisa, a linguagem, há termos que eu não uso e acho feíssimo em minha casa, não gosto.
Sou muito moderno, mas há coisas que eu sinceramente não gosto. Também sou bastante clássica. Não, a vulgaridade não. Agora, um bocadinho de bom senso. Eu também cometo gafes e também faço disparates e também... Claro. As coisas acontecem e fluem de uma forma natural e nós temos que ser naturais. Quanto mais uma pessoa é natural. Havia um presidente americano, não sei se estamos com tempo, se não estamos é para acabar, mas já acabando. É isso, acabando, mas... Para finalizar, que acho que não pode ser da melhor maneira, há um presidente americano, quando não estou a lembrar do nome dele, que dizia: podemos enganar uma pessoa uma vez, algumas pessoas algumas vezes, mas não conseguimos enganar toda a gente o tempo inteiro. Incrível. Adoro, e a minha mãe também, eu agora para terminar, sempre diz, por exemplo, estamos em casa, estamos a fazer qualquer coisa rápida, por muito rápido que seja uma refeição, deixamos, por exemplo, é takeaway, não sei o que, a minha mãe, mudar para esta travessa, fazer assim, mãe, por favor, é rápido, estamos em casa, a minha mãe diz, não, é para nós que somos as pessoas mais importantes, e o meu pai também diz sempre, quando abre um bom vinho, um vinho fantástico, e a minha mãe... Vais abrir o vinho assim, sem ninguém mais para partilhar o vinho, e isso era para abrir com alguém importante. Já está mais especial. Ele diz, alguém mais especial do que nós e do que eu. Exato. Não, alguém mais especial que eu. E temos de desfrutar. Eu acho que as coisas... Bem, agora não quero continuar porque já tínhamos acabado em beleza. Não, mas diga. Não, eu acho que nós temos que usufruir aquilo que é nosso. Em casa dos meus pais também havia muito isso. Nós usávamos tudo. Por exemplo, às vezes ia à casa de amigos meus que estranhava que esse é o serviço de festa, ou o serviço de jantar, ou os talheres, que é um talher. E em minha casa não havia coisas guardadas. Nós usávamos... Tudo, não é? Tudo era posto a uso, porque a pessoa tem que usar tudo. Para que é que eu quero estar a guardar uma coisa? Não, aquilo nós temos, é para pôr a uso. Agora tenho o serviço guardado para porque é ao domingo. Não, exato, para todos os dias. Para usar uma vez. Não, aquilo é bué pôr todos os dias na mesa. Agora, há uns dias que não há paciência, que a pessoa pega num prato e come a ver a televisão. Pronto, que é um horror. Também faço isso. Então, há dias assim. Há dias não me apetece e sento no sofá com um pratinho, só com um garfo e como lindamente. Exato. E não me chatei nada. Por acaso eu arranjei uma coisinha que eu não gosto muito de comer assim na mão. Arranjei uma coisinha giríssima com os pés, assim, um género de mamezinha. Claro. Que dá imenso. É quando estou sozinho, quando estou acompanhado, não, jantamos sempre. Não. Eu faço questão de se jantar, porque é tão bom estar à mesa. Eu gosto muito da hora das refeições. Também gosto. Adoro. Adoro. É uma forma de partilhar o que se passou, conversarmos, trocarmos impressões. E gosto de tudo bonito. Eu também. Eu gosto de tudo bonito. E para fazer bonito, fazemos casamentos lindíssimos. Eu gosto de coisas bonitas. Eu adoro coisas bonitas e gosto da beleza das coisas. Por isso é que quem não segue, toda a gente sabe que as dicas, as opiniões, os comentários do António têm que estar lá a seguir no Instagram para estar na atualidade. Agora tenho estado um bocadinho parado. Tenho tido muito pouco tempo, porque de um momento para o outro a minha vida deu uma volta de 180 graus, porque eu tinha uma vida muito, muito minha, com as minhas coisas, e de um momento para o outro os convites começaram a chover e graças a Deus estou muito feliz na TVI, não tem parado, estou a fazer um programa, estou a fazer outro, é uma correria de um para o outro, às vezes participo noutros e é bom sinal e estou muito feliz, estou mesmo muito contente, queria partilhar isto consigo e com todas as pessoas, porque realmente estou muito contente. A SIC comecei na SIC, foram eles que me vieram buscar e tenho que agradecer imenso, foram um amor e estive lá muito bem, mas depois pronto, que virou o potencial e depois veio o convite da TV, ainda bem também que aceitei, porque se fui feliz num sítio, estou apaixonado neste. Estou muito contente e estou numa fase da minha vida muito boa. Nós os portugueses temos muita dificuldade em partilharmos a nossa felicidade. Nós somos um país do fado, um país da tristeza. Como é que está? Vai-se andando. Olha, eu não estou andando. Eu estou numa fase tão boa da minha vida. Tão bom. Que eu quero continuar assim, estou embriagado com estou mesmo numa fase muito boa. Tão bom. Nem era preciso tocar na madeira, porque o que é bom é para celebrar. Mas estou numa fase, eu peço todos os dias, o que eu peço todos os dias é saúde. Para mim é a coisa mais importante neste momento da minha vida. Não tenho nenhum problema, mas para que não venha, é o que eu peço todos os dias, é ter saúde e depois é um dia de cada vez e desfrutar da vida. Com o vinho que o seu pai abre, que faz lindamente, com os jantares, com tudo o que temos direito e desfrutarmos da vida, porque só vivemos uma vez. Sem dúvida. E eu sei que isto é uma frase, é um dado adquirido, é uma frase comum, mas só mesmo sendo só vivemos. E esperemos só casar uma vez. Também, eu não casei nenhuma, mas pode ser, nunca se sabe, ainda falta algum tempo. Exato. António, muito obrigada. Obrigado, foi um gosto. eu também adorei. Estou muito contente. Obrigado. Um grande beijinho. Um beijinho, obrigado. Beijinhos.
Obrigado. Obrigada. Este foi um episódio do Wedding Dreams. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, comentar, deixar 5 estrelas no Spotify e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada.